Graça e paz, amados. Tudo bem com vocês? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Rádio web, rádio online. Digita lá, resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Vai cair direto na página da rádio, vai estar à tua disposição os nossos louvores, as nossas conversas, atualidades, também o nosso canal para pedido de oração. Entra lá, tenho certeza que tu vai gostar. Aqui é o programa Peniel, lugar de encontro com Deus, que vai diariamente estar no ar de segunda a segunda-feira, às 18 horas. Nós temos a nossa conversa diária, amém? Então, aqui é a Rádio Resgate Sem Fronteiras, som de fé, palavra viva e um chamado que atravessa o mundo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, já saí direto dando o nosso endereço da rádio. Agora eu quero falar para ti que o nosso programa tem uma página lá no YouTube. Se tu perder algum programa e quer assistir, ou quer rever, quer reprisar, entra no YouTube. O endereço é @PenielDeus76. Entrando lá, eu vou pedir para ti já te inscrever para ajudar o nosso canal a crescer, semear as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo e divulga. Fala para tua irmã, para o teu irmão, para um parente, para um amigo. Amém? Tu vai estar nos ajudando a semear as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. Querendo falar conosco, o nosso WhatsApp é o DDD 54 99670 8990. Vai lá, diz o que tu tá achando da programação, o que tu quer ouvir, o que tu não entendeu. Tá precisando de oração? Entra em contato lá pelo WhatsApp, diz o que tu tá precisando para que a gente possa orar junto contigo. Amém? Quero falar dos nossos amigos e patrocinadores, são eles, o RIG Ar-Condicionados, são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e comercial também. Entre em contato pelo telefone 5498-151-5525. E temos também a nossa FATEB Polo Nova Petrópolis, aqui do Rio Grande do Sul. Eles ministram cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres e outros. Te informa. Todos eles reconhecidos pelo MEC e todos eles em EAD. O DDD é 54 99931 8699. Amém? Glória a Deus. Quero ir direto e reto para o nosso bate-papo. Sem mais delongas, vamos direto para a nossa conversa. E hoje eu quero falar contigo sobre Deus não quebra princípios para cumprir promessas. Deus não quebra os seus princípios para cumprir qualquer tipo de promessa. Amém? Vamos lá, então, deixa eu achar minha anotação aqui. Hoje, através desse assunto, que é um assunto pouco ensinado, né? São poucas as vezes que a gente ouve falar sobre isso, que alguém explica para nós, porque muitas vezes a gente está orando, pedindo, né? Clamando por uma bênção, mas está todo errado na vida e achando que Deus vai cumprir aquilo que a gente está pedindo, sem saber que Deus tem regras, tem princípios, tem caráter, tem coisas que precisam ser cumpridas, né? E fica uma forma também de nós entendermos melhor Deus, né? As promessas e até mesmo as frustrações da vida cristã. Muita gente, como eu, ama as promessas, mas poucos querem conhecer os princípios. E aqui está uma verdade espiritual profunda. Deus não descumpre seus princípios para cumprir promessas.
Isso não vai acontecer. Se essa frase te confronta, fica comigo. Porque esse estudo, essa conversa, ela não vem para acusar, ela vem para nos ensinar. Então vamos lá. Deus não é homem para que minta. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não cumpriria? Essa passagem, gente, está lá em Números 23, versículo 19. Deus cumpre o que promete, sim, mas ele não vai agir contra ele próprio. O que são os princípios de Deus? Princípios não são regras religiosas, não são repetições. Princípios são leis espirituais eternas que revelam o caráter do nosso Deus. Malaquias 3,6 vai dizer: porque eu, o Senhor, não mudo. Ele é imutável. E ele não vai passar por cima das leis dele, dos princípios dele, para cumprir promessa para nós. Promessas, elas estão ligadas ao que Deus faz. Princípios estão ligados a quem Deus é. Tu conseguiu entender? Conseguiu perceber a diferença? Eu vou repetir, tá bom? Promessas estão ligadas ao que Deus faz. Princípios estão ligados a quem Deus é. E Deus nunca nega a sua própria natureza. Então vamos falar um pouco sobre o princípio da santidade. 1 Pedro 1,16 vai nos dizer: sede santos, porque eu sou santo. Olha só, já começou dando uma chapuletada na cabeça da gente, né? Mas é assim, gente. Deus não vai passar por cima dos seus princípios, do seu caráter, para cumprir promessa na nossa vida. Nós temos que estar alinhados com o caráter do Senhor. E ele começa nos ensinando: sede santos, porque eu sou santo. Deus é amor. Gente, Deus é amor, mas ele também é santo. Ele perdoa o pecador. Ele perdoa a gente quando nós nos arrependemos, mas ele não chama o pecado de virtude. O pecado continua sendo pecado, mesmo que tu te arrependa do que tu fez. Deus não vai prosperar algo que destrói a tua alma. Ele não vai ungir um caminho que ele mesmo condena, que ele mesmo não preparou. Porque a palavra já diz, Jesus nos ensinou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E daí tu tá querendo que o Senhor unja, que o Senhor abençoe uma viagem, um casamento, um relacionamento, quando na verdade isso não está de acordo com os princípios dele. Ou seja, se não está de acordo com os princípios de Deus, Deus está condenando isso. E se ele está condenando, ele não vai abençoar. Abacuque 1, versículo 13, vai nos ensinar: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. E daí vamos para o princípio da obediência. Gente, aqui eu estou falando tudo assim, ó, bem resumido, para ficar mais dinâmico, mais fácil de entendimento e para não ficar tão longo. Então eu sempre tento trazer assim, eu sei que são palavras fortes,
mas eu tento trazer de uma maneira mais prática para o nosso dia a dia e para o nosso entendimento, para que nós possamos entender e fazer, trazer isso para a nossa vida, entende? Então, assim, ó, tem o princípio da obediência. Isaías 1,19 vai nos ensinar: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isso é promessa do Senhor na nossa vida. Mas, para te comer o melhor desta terra, tu tem que ouvir o Senhor, tu tem que querer e ouvir o que o Senhor está dizendo. Aí repara comigo, se quiserdes. Ele diz, se tu quiser, a decisão é tua. Né? É a mesma coisa o aceitar Jesus Cristo, que muita gente fica, esses crentes chatos, lá vem eles com essa história de aceitar Jesus e não aceitar Jesus. Não, gente, eu só quero te mostrar que existem duas possibilidades. Ou tu aceita, ou tu não aceita. A decisão é tua. Só que tu precisa saber que existem consequências. Com Jesus Cristo, tu aceitando Jesus Cristo, depois tu vai para o céu, tu vai para a região celestial. E tu não aceitando Jesus Cristo, tu vai para o inferno. A palavra de Deus é imutável e o Senhor deixa isso bem claro. Tá? Então, sim, a decisão é tua. Eu só estou te mostrando as tuas duas opções. Amém? Então, se quiserdes, se tu quiser, a decisão é tua. E me ouvirdes, esse me ouvir que tu tem que ouvir ao Senhor, nos remete e nos traz para a posição de obediência. Sem obediência, não vai rolar, gente. Não adianta tu ler a palavra, tu orar, tu jejuar, tu acordar na madrugada, e tu não obedecer o que a palavra diz. E a palavra diz muita coisa. Muita coisa. Então, a gente tem que decidir e obedecer. Esse é o princípio da obediência. Promessa sem obediência vira o quê? Tu sabe o que vira? Promessa sem obediência vira desejo. Desejo, eu quero, mas eu quero. Eu quero porque eu quero. Não é assim. Não é assim. Com Deus não vai funcionar desse jeito. E daí vem João lá em 14:21, que vai nos ensinar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E os guarda, tu bota dentro de uma caixinha e guarda? Não, tu guarda da maneira de obediência. Tu guarda os mandamentos do Senhor, obedecendo eles. Essa é a maneira que nós guardamos. Esse é o princípio da obediência. Amém? E daí vamos ter também o princípio da justiça. O Salmos 145, versículo 17, vai nos dizer assim: o Senhor é justo em todos os seus caminhos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos. Deus, ele não favorece o errado só porque alguém chora muito. A pessoa errou e está lá chorando. E daí Deus vai favorecer, vai ficar com peninha dele, vai passar a mão na cabeça dele, tá, tudo bem, não te preocupa. Não funciona assim. Porque existe o princípio da justiça. Mesmo que o errado chore muito, Deus não quebra a justiça, não vai quebrar a justiça para cumprir emoção. Eu vou falar a frase completa, tá? Deus não favorece o errado só porque alguém chora muito. Ele não quebra a justiça para cumprir emoção. E daí, gente, tu pode se lembrar lá de Esaú. Lembra de Esaú? Irmão de Jacó, o primogênito? Quando Esaú se deu conta
do que ele tinha feito, do que ele tinha perdido, ele entrou em oração na presença do Senhor e chorou, 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 porque ele percebeu o que ele havia perdido. Mas não foi porque Esaú chorou que Deus devolveu para ele o que ele tinha perdido, porque ele botou fora com as próprias mãos dele. Toda ação existe uma reação. Toda decisão existe uma consequência. E isso é tanto para nós, mas principalmente para Deus. Porque, falando em arrependimento agora, né? Eu era uma pessoa que roubava. Eu roubava das outras pessoas. E daí eu me arrependo. Me arrependi, orei para o Senhor e estou arrependida. O Senhor me perdoou, porque eu me arrependi. E arrependimento é tu deixar de fazer aquilo errado que tu fazia. Então eu nunca mais vou roubar, porque eu me arrependi e eu entendi que aquilo era errado. O Senhor me perdoou. Mas as consequências desse meu ato, dessa minha atitude, eu vou ter que colher. As consequências virão e eu vou ter que assumi-las, porque eu fazia algo errado. Eu tinha esse pecado na minha vida. Tá conseguindo entender o exemplo? A mesma coisa da mentira. Eu era uma pessoa tão mentirosa, eu vivia inventando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e coisa. E de repente, Cristo chegou na minha vida. E ele disse que isso é errado. E eu entendi que isso é errado. E me arrependi. Só que eu tinha criado uma situação tão mirabolante de mentira, envolvi tantas pessoas que tem um monte de gente braba comigo por causa das minhas mentiras. Deus, ele me perdoou, mas eu vou ter que colher as consequências desse meu erro, desse meu pecado. Entendeu? É justiça. É justiça. Aí uma pessoa mata a outra. Mas chega lá na prisão, chega lá na cadeia e se encontra com Jesus Cristo e se arrepende daquilo que ela fez. Se arrepende de verdade daquilo que ela fez. Aí porque ela se arrependeu, Deus vai tirar ela da prisão? Não, existe uma consequência. A pessoa que matou vai continuar presa até cumprir a sua pena. Entende? Isso é justiça. Deus não favorece o errado só porque alguém chora muito. Ele não quebra a justiça para cumprir emoção. Provérbios 11, versículo 1, vai nos dizer: balança enganosa é abominação ao Senhor. Balança enganosa é abominação ao Senhor. Deus não age com jeitinho. Eu vou dar um jeitinho brasileiro. O Senhor vai fazer, e daí tu vai lá e tenta, sabe, com a tua mão mudar, tenta do teu jeito fazer. Deus não faz jeitinho. Ele age com justiça. Aí tem o princípio da verdade. João 17:17 vai nos ensinar: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mentira pode até acelerar processos humanos, mas atrasa os processos de Deus. Aí tu tá achando que tu tá dando um jeitinho com aquela mentirinha? Aí tu tá achando que as coisas, agora que tu falou aquilo, tá tudo se engrenando, tá tudo se ajeitando, as coisas estão acontecendo, estão fluindo, estão isso, estão aquilo. Não se engane. Não se engane. Porque a mentira pode até acelerar processos humanos, mas ele atrasa os processos de Deus. E eu vou dizer uma coisa para ti. Os processos de Deus
são muito melhores e maiores do que os nossos. Tu vai querer que um processo humano fique parado, mas que os processos de Deus na tua vida continuem em andamento, continuem acontecendo, continuem sendo executados na tua vida. Pode ter certeza disso, meu irmão, minha irmã. Provérbios 12, 22 vai nos ensinar: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Tem o princípio da semeadura. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Está lá em Gálatas 6, 7. Deus não colhe fidelidade onde se planta infidelidade. Não colhe honra onde se planta desonra. Oséias 10, versículo 12, vai nos ensinar: semeai para vós injustiça e colhei segundo a misericórdia. A misericórdia. Semeai para vós injustiça e colhei segundo a misericórdia. Princípio do tempo de Deus, porque o tempo também é um princípio do Senhor. Eclesiastes 3, versículo 1 vai nos ensinar: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. A promessa atrasada aos nossos olhos, muitas vezes, é proteção divina. Quando uma promessa está atrasada aos nossos olhos, né? É porque o Senhor está nos protegendo. Porque se a promessa tivesse se cumprido na nossa vida, nós não teríamos forças para sustentá-la, para vivê-la, para colocá-la em prática. O melhor é sempre esperar em Deus. Abacuque 2, versículo 3 vai nos dizer: se tardar, espera-o, porque certamente virá. Amém? Gente, Israel, né, o povo de Deus, Israel tinha promessa, mas não entrou na promessa. Por quê? Hebreus 3,19 vai dizer: e vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. A promessa a Israel, ela continuava válida, ela valia ainda, mas o acesso à promessa foi bloqueado por causa da desobediência. Isso é muito sério, a gente precisa entender. Ela foi bloqueada por causa da incredulidade do povo. O povo não acreditava que ia poder entrar naquelas terras onde tinham gigantes, onde tinha aquele monte de exércitos. E daí o povo começou a desconfiar. A promessa continuava válida, mas o acesso foi bloqueado pela desobediência. E agora, guarda isso no teu coração. Ouve, presta atenção no que eu vou te dizer. Deus, ele não atrasa promessas. Ele amadurece as pessoas para recebê-la. Deus não atrasa promessas. Ele amadurece as pessoas para recebê-las. Quando estamos alinhados, quando nossa vida está alinhada aos princípios, as promessas fluem naturalmente. Naturalmente, não tem esforço, não tem força. As coisas acontecem naturalmente no fluir do Espírito nas nossas vidas. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero orar por ti.
Eu sei que foi muita informação, mas é que eu quero que seja uma coisa dinâmica, prática assim mesmo, para a gente entender, para a gente poder trazer para a nossa vida, trazer para o nosso dia a dia, né? Para o nosso ordinário, entendendo que as promessas do Senhor vão se cumprir na nossa vida, sim, desde que nós estejamos alinhados aos princípios, ao caráter do Senhor. E ele tem os princípios, ele tem o princípio da obediência, da justiça, da verdade, do tempo. Amém? Então, para nós encerrarmos, eu quero orar contigo. Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos porque tu és fiel, justo e verdadeiro. Hoje, nós não queremos apenas promessas, queremos alinhar nossa vida aos teus princípios. Sonda o nosso coração, ajusta nossos caminhos, quebra toda ilusão espiritual e nos ensina a andar em obediência, santidade e verdade. Que nenhuma promessa seja perdida por falta de alinhamento com a tua vontade. Nós escolhemos o teu caráter acima dos nossos desejos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, isso é muito forte. Escolhermos o caráter de Deus acima de nossos desejos. E que isso seja para todo sempre em nossa vida, para que nós estejamos alinhados com os princípios do Senhor, para que as promessas fluam na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Até amanhã, se Deus quiser.